Queridos, queria que abríssemos as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Coríntios. Epístola de Paulo, primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Eu quero ler apenas os 3 primeiros versos do texto de Coríntios, capítulo 13, verso 1, 2 e 3. Se for possível, aqueles que puderem se colocar em pé, após a leitura desse texto, vamos ter mais um momento de oração. Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, nos diz assim a palavra do Senhor: E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Amém? Senhor Deus e Pai, te louvamos pela tua palavra bendita, a tua palavra que é santa, a tua palavra que é una. Ela só tem um propósito e um significado, e é a glória do teu nome. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua palavra, e que possamos compreendê-la, que o teu Espírito Santo me use como instrumento em tuas mãos, ó Senhor. Esta é a nossa oração. Abençoa o teu povo, fortalece, edifica-nos, e que possamos sair daqui agradecidos pelo teu poder, pela tua graça e pela tua misericórdia. Que possamos sair daqui para te servir, que possamos compreender que o Senhor nos salvou, nos chamou para uma missão de proclamar as tuas boas novas de salvação, demonstrar ao mundo que somos verdadeiros discípulos de Cristo. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Os irmãos, podem sentar. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Temos aqui, de fato, uma bela poesia sacra. Esse, certamente, é um dos poemas mais belos acerca do amor, acerca desse amor ágape de Deus. Aqui nós vamos ver que esse amor de Deus, esse amor perfeito, esse amor completo e pleno, ele nos aponta para aquilo que o Senhor espera encontrar na sua igreja aqui na terra. A carta aos Coríntios, irmãos, foi escrita há 55 anos após a ida do Senhor Jesus aos céus. E o apóstolo Paulo escreve em sua terceira viagem missionária. Ele escreve ali de Éfeso. E nesta carta, irmãos, encontramos uma diversidade de questões, das quais vão ser tratadas. Uma delas é o questionamento da autoridade paulina. Paulo está sendo aqui, como em outras igrejas, nós temos visto isso nos relatos das cartas, que Paulo, a sua autoridade apostólica tem sido aqui questionada, e é um dos temas que Paulo aqui vai trabalhar. Também o orgulho espiritual e pessoal da igreja de Corinto. Era uma igreja que Paulo vai dizer que tinha ênfase em dons, era uma igreja de fato repleta de dons, e Paulo não nega isso, mas ele vai ver que nessa atividade da igreja havia um orgulho espiritual. E uma das características mais importantes, exatamente que encontramos no capítulo 13, é quando Paulo fala da ausência, da inexistência do amor entre os irmãos. E parece que muitos conhecem o capítulo 13 como a mensagem central da epístola de Paulo aos primeiros Coríntios. E nós vamos ver que a ênfase sobre o amor é o que vai nortear o ensinamento de Paulo a esta igreja.
porque era uma igreja, a despeito de ser uma igreja repleta de dons, e aqui nós vamos ver, mas o apóstolo Paulo observa que falta algo nessa igreja, na vida dela. Mais do que simples emoção, irmãos, o amor deve ser um princípio de ação em nossas vidas. Ou seja, se Deus é amor, como diz o apóstolo João nas suas epístolas, e de fato Deus é a essência do real e verdadeiro amor, e a prova desse amor de Deus está em seu Filho Jesus, que Ele entregou por nós. Jesus é a expressão do ser de Deus exata, esse Deus que se tornou imanente, habitou entre nós, demonstrando exatamente a essência do Evangelho. E é isso que Paulo vai falar aqui nessa carta, principalmente no capítulo 13. Nesse capítulo 13, irmãos, quando Paulo diz: agora pois permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior destes é o amor. Ou seja, quando Paulo descreve fé, esperança e amor, ele descreve que o amor é maior do que a fé e do que a esperança. E ele nos diz isso porque a fé e a esperança são elementos fundamentais do cristianismo, da vida da igreja. Porém a fé e a esperança, elas permanecem na terra, porque no céu só habitará o amor, porque Deus é amor. Não precisaremos mais de fé e de esperança no céu, porque estaremos em comunhão plena com Deus. Então o apóstolo Paulo vai dizer que o amor é eterno, o amor é transcendente e o amor vai morar no céu. Ou seja, nós habitaremos com Deus, face a face, esse novo céu e a nova terra, do qual a promessa do Senhor Jesus, do qual há de se concretizar, onde a igreja aguarda, anseia essa esperança e essa fé, exatamente nessa conclusão, nessa vida gloriosa que habitaremos com o Senhor. E o apóstolo Paulo vai dizer que no céu não precisaremos mais de fé nem de esperança, porque lá veremos o Senhor face a face e teremos a bem-aventurança eterna. Ou seja, de habitar com o Senhor por toda a eternidade, onde não mais haverá choro, não mais haverá a morte, porque já foi vencida na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto que está faltando a essência vital na vida dos cristãos, porque o amor procede dos céus. E nós temos um relato maravilhoso sobre o amor, quando o Senhor Jesus, revelando ao apóstolo João, ali na ilha de Patmos, aquela revelação acerca das 7 igrejas ali na Ásia Menor. Nós temos um relato mais preciso acerca dessa presença de Deus no seio da igreja. Em Apocalipse, esse relato do Senhor Jesus, na igreja especificamente de Éfeso, ele vê uma igreja que era ortodoxa, era uma igreja que se preocupava com a doutrina, era uma igreja que tinha o cuidado e o zelo com todos os ensinos, com a vida dos irmãos. Mas o apóstolo Paulo vai mostrar aqui que nessa igreja havia algo que estava faltando. A despeito deles expulsarem, eles não terem nenhum desejo e não permitirem que houvesse no seio da igreja heresias falsas, eles repudiavam os falsos apóstolos, as falsas heresias. E o apóstolo diz que falta uma coisa na igreja de Éfeso, que nós vemos lá no livro de Apocalipse, é exatamente o amor. Por isso que o texto de Apocalipse capítulo 2 verso 4 disse o Senhor Jesus: tenho porém contra ti que deixastes o teu primeiro amor. A despeito do Senhor Jesus demonstrar e elogiar a firmeza doutrinária dessa igreja de Éfeso, ele reconhece que essa igreja, ela foi repreendida pelo Senhor pela ausência e a prática do amor. Irmãos, o evangelho não é apenas discurso. Na verdade, esse discurso não pode ser de palavras vazias, sem a essência do verdadeiro cristianismo. O cristianismo, de fato, ele precisa fazer mudança no nosso ser. E esse é o maior desafio da nossa vida enquanto cristãos. O Senhor Jesus, quando diz, revelando para a igreja de Éfeso que estava faltando amor, significava que era uma igreja que conhecia tudo acerca de Deus, da sua doutrina e da sua verdade, mas os relacionamentos entre os irmãos, a prática do amor era inexistente na vida daquela igreja. Paulo escreve à igreja de Éfeso, de Filipos, de Colossos e de Tessalônica, e ele alegra Deus, ora a Deus, dizendo que há uma alegria, porque ele observava que havia amor na existência
na comunhão e na prática daquela igreja. Porém, quando ele chega aqui na igreja de Corinto, ele observa que é uma igreja zelosa, era uma igreja que de fato demonstrava dons espetaculares, dons extraordinários do Espírito Santo, mas ele vai dizer que esses dons, se for desassociado da prática da verdade, da prática desse amor, ele fica sem efeito eficaz. Ele agradece os dons da igreja de Corinto, mas ele observa que essa igreja era uma igreja carnal. Inclusive o capítulo 3, quando ele fala sobre o amor, ele estava contando para a igreja de Corinto que estava faltando exatamente a essência verdadeira. Era uma igreja imatura e carnal. Era uma igreja que buscava para si os holofotes, buscava para si a glória, buscava para si como que uma elite espiritual diferenciada dentro do meio do cristianismo. E Paulo observa isso, e Paulo destaca isso. E Paulo não agradece a Deus pelo amor que ele encontra nessa igreja, mas pela deficiência que ele encontra na vida dos irmãos. E quando nós lemos essa carta, descobrimos que não é o amor que Paulo enxerga, mas a falta de amor na comunhão. E eu quero, irmãos, nessa manhã compartilhar exatamente sobre o tema: o amor é a marca do verdadeiro cristianismo. O amor é a autenticidade daqueles que creem em Cristo, daqueles que se identificam com Cristo. Eles devem ter em si, em sua vida, o amor de Deus. Jesus disse a Tomé: aquele que vê a mim, vê o Pai. E Jesus é a essência do amor de Deus encarnado. É o Deus que habitou conosco. Então, quando nós olhamos para os evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, nós podemos ver a expressiva revelação de Deus em seu Filho. E diferente dos doutores da lei, dos conhecedores das Escrituras, daqueles que achavam-se detentores da verdade, Jesus não apenas tinha a verdade, não apenas falava a verdade com autoridade, mas Jesus, ele demonstrava toda a autoridade e verdade com amor. E não podemos desassociar a prática do cristianismo da prática do amor. Não podemos dizer às pessoas que devemos amar uns aos outros se nós mesmos não amamos. Nós dizemos que amamos a Deus de todo o coração. Nós declaramos: Senhor, Tu és a razão da minha existência, do meu viver. Senhor, não existe outro bem. E nós declaramos e publicamos e anunciamos essas verdades. Mas nos relacionamentos que temos de forma vertical, ou na verdade horizontal, vertical é o relacionamento com Deus, mas nosso relacionamento horizontal muitas vezes tem faltado a prática do perdão, da misericórdia, do amor. Então é exatamente isso. A marca do verdadeiro cristão é o amor, porque o cristão é conhecido pelo amor. O cristão é conhecido pela sua identidade com Cristo. Aquilo, quando Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, Paulo tinha uma grande responsabilidade em sua vida, em seu viver, em seu comportamento, em seu procedimento para com os irmãos. Porque sem amor, a nossa ortodoxia, a nossa doutrina cristã verdadeira, ela fica ineficaz, ela é deficiente, ela não chega ao seu alcance, ela não objetiva o que Deus espera do seu povo. Paulo diz que a vida comunitária sem amor não é nada. É exatamente isso que nos mostra os versos 1, 2 e 3. Quando você vai para o verso 4 dessa epístola, dessa carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4 diz: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. E a lista continua. Irmãos, o verdadeiro amor significa a prática do cristianismo. Ou seja, eu não apenas conheço essa verdade, mas eu preciso clamar a Deus pelo poder e graça do seu Espírito Santo, que o Senhor trabalhe no meu coração, para que eu seja um crente de fato verdadeiro, santo, obediente à sua palavra. Não apenas ouvinte, não apenas conhecedor da verdade, mas que essa verdade possa inundar o meu ser. É isso que Paulo diz. O grande capítulo do amor que nós temos aqui no capítulo 13, infelizmente, temos visto desconsiderando todo o contexto dessa carta. Porque se nós voltássemos para o capítulo 12, Paulo aqui vai falar acerca dos dons espirituais.
Ele vai falar acerca dessa verdade que é habitada pelo Espírito, mas que não pode ser assoberbada pela ganância, pela vaidade dos homens. O amor, irmãos, é mais importante do que o conhecimento. Porque Jesus, com todo o seu conhecimento, poder e glória, Ele se esvazia da sua glória, Ele assume a forma de servo, Ele desce todos os degraus da glória, Ele assume a forma de servo, Ele vem habitar no meio de homens, de um povo pecador. Mas o Senhor, Ele não vem apenas com o seu conhecimento, mas Ele vem com a sua graça misericordiosa. Jesus vai ao encontro dos pecadores, Jesus quebra todos os paradigmas, Jesus vai ao encontro e Ele nos encontrou em sua graça. Nós só fazemos parte da igreja do Senhor porque fomos alcançados pela misericórdia divina. Porque sem essa graça de Deus, sem esse amor de Deus, nós não estaríamos hoje aqui. O apóstolo então ensina à igreja que o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Porque nós que somos seguidores de Cristo, a nossa marca deve ser o amor de Cristo, a semelhança de Cristo. O amor é mais importante do que os dons espirituais. Ele é superior a todos os dons espirituais. Há uma grande ênfase nos nossos dias acerca dos dons e dos dons espetaculares. O problema é que há uma negligência sobre o fruto do Espírito. De que adianta falarmos e anunciarmos pelos quatro cantos que temos o dom e o dom, se não demonstramos amor, se não de fato não amamos, se não somos de fato a semelhança do Filho de Deus. A semelhança de Paulo, quando ele diz: olha, eu falo muito mais língua do que todos vós, mas eu prefiro falar o que todos possam compreender. Paulo era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, mas o apóstolo Paulo não negava a estender a mão e o socorro. Paulo não demonstrava a falta de misericórdia quando havia necessidade. Paulo não era um legalista, Paulo não apontava o dedo para a ferida, Paulo estendia a mão, socorria. Assim como todo discípulo de Cristo, a semelhança do Senhor Jesus. O amor é melhor do que o dom de profecia e conhecimento. É isso que diz o verso 2: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então, meus irmãos, aqui nós vemos nessa carta, as maiores obras de caridade não têm nenhum valor se de fato ela não tiver o propósito certo. Muitas pessoas acham que fazer obras de caridade, fazer isso e aquilo outro, vai alcançar um espaço nos céus. As obras, irmãos, são a evidência, as boas obras são a evidência daqueles que são salvos. As boas obras não são, uma escada para chegar ao céu, mas é uma transformação do Espírito Santo no coração do homem, que nos faz agir com amor, com misericórdia, porque nós fomos alcançados por Deus. O amor é melhor por causa da sua excelência essencial, porque o amor é perpétuo. O amor vem de Deus. O verdadeiro cristão, aquele que nasceu do alto, aquele que foi regenerado, ele não faz as coisas como que esperando em troca algo. Ou seja, tudo quanto ele faz é entendendo que essa é a vontade de Deus. Foi para isso que o Senhor nos salvou. O apóstolo adverte que ainda que eu tenha o dom de variedade de línguas, de profecia e de conhecimento, a minha vida só produz barulho e nada mais. É como um sino que retine. Tem muita gente fazendo alardes e barulhos pelos quatro cantos, mas não tem feito o que o Senhor manda, não tem obedecido a sua lei, não tem buscado andar nos seus caminhos. Nós não podemos fazer algo esperando em troca. Nós não podemos barganhar com Deus. O Senhor deseja que nós nos submetemos a toda a sua vontade, a toda a sua palavra, e andemos nos seus caminhos. Todos os dons, irmãos, mais maravilhosos que podemos imaginar, eles serão inúteis se de fato não for conduzido pelo Espírito da graça, se não for pelo amor de Deus. Tudo que fizermos não passará de algo sem valor. O exercício mais generoso dos dons espirituais não pode compensar, é isso que o apóstolo Paulo, a falta de amor. Porque o verso 7 diz: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba.
Ou seja, quanto mais nos aproximamos de Deus e conhecemos a esse Deus, que é um Deus que se relaciona pessoalmente com o seu povo, é um Deus que está de ouvidos abertos, de braços estendidos, e nós muitas vezes não temos atinado, não temos ouvido a voz do Espírito Santo, porque nós não temos buscado na essência, porque nós não temos nos prostrado diante do Senhor. E muitas vezes nós temos feito aquilo que a gente acredita ou acha que deve ser feito da maneira que eu penso e que eu quero. Mas eu devo me deleitar na verdade santa de Deus, que aponta o caminho. O Evangelho, irmãos, não pode ser apenas, como eu falei no início, conceitual. Ele precisa ser vivido. O Senhor nos chama para sermos discípulos, seguidores, praticantes do Evangelho. O amor é mais importante do que as maiores virtudes cristãs, porque o verdadeiro cristão é conhecido pelo amor. E na Epístola de João ele diz: Deus é a essência do verdadeiro amor. Deus é a fonte de todo bem. Eu preciso, meus irmãos, entender que na minha caminhada, enquanto estou aqui na terra, peregrinando, eu preciso conhecer a vontade do Senhor e me deleitar nela. Eu preciso entender quando eu encontro o salmo que diz: a vida entre o justo e o ímpio, esses dois que caminham juntos, um caminha para a glória de Deus, um faz a vontade de Deus, um se alegra na presença de Deus, outro rejeita o Senhor, outro busca os prazeres desse século que são temporais. Muitos acham que talvez por fazer parte, ou por os seus nomes estar escrito no rol de membresia, isso é suficiente. Não, o Senhor nos chama para a prática do verdadeiro amor. A prática do cristianismo é negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. A marca do cristão, irmãos, de fato, é o amor. O amor é a marca do verdadeiro cristão. E nós vamos ver também aqui o apóstolo Paulo falando exatamente que o amor é o principal de todos os mandamentos. Ora, nós conhecemos os 10 mandamentos, nós conhecemos o decálogo, nós conhecemos a descrição também em Deuteronômio capítulo 5 acerca da lei do Senhor. Nós conhecemos a lei do Senhor, que ela de fato é colocada diante dos nossos olhos e diante do nosso coração. E o Senhor Jesus disse: novo mandamento vos dou. Jesus disse que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Esse é o mandamento que cumpre toda a lei e os profetas: amar a Deus de todo o coração. Amar a Deus de todo o coração é temer ao Senhor, é buscar a sua face, é meditar na sua palavra como aquele que recebe de fato as bem-aventuranças dessa terra, ou seja, a presença do Senhor. Sabe, amar a Deus de todo o coração é fazer o que Ele nos manda, é conhecer a sua vontade e pedir: Pai, ajuda-me a me submeter a toda a tua vontade. Quebra de mim todo orgulho, toda vaidade, toda soberba. Tira de mim aquilo que não te agrada. Amar a Deus de todo o coração é andar segundo os passos de Jesus, é não apontar o dedo, é não ver o cisco no olho do irmão, mas é examinar o meu coração, é olhar que eu preciso da graça de Deus, que eu preciso orar pelo outro, que eu preciso estender a mão, ao invés de apontar o dedo para ele. Jesus disse exatamente que esse é o cumprimento da lei. O apóstolo João nos ensina, porém, que não podemos amar a Deus a quem não vemos, se não amamos os irmãos a quem vemos. Diz o texto: se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão que vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Primeira Epístola de João, no capítulo 4. Ou seja, de que adianta eu fazer declarações belíssimas e até da própria Escritura como exposição da palavra, se diante do meu próximo eu não consigo me reconciliar, eu não consigo perdoar, eu não consigo sequer olhar para aquele irmão que pecou contra mim? Como posso eu ter esse relacionamento com Deus? Como pode Deus me conceder a sua graça se eu quebro o mandamento? Toda a lei, todos os profetas, tudo que eles anunciaram se resume em amar a Deus. E esse amor a Deus
ele fica nessa condicional. Não adianta dizer que eu te amo, Senhor, se eu não amo aquele que tu fizeste, a tua imagem e semelhança. Esse que é meu igual, esse que tem defeitos iguais a mim. Muitas vezes nos achamos melhores, mas o Senhor Jesus quer quebrar o nosso orgulho, quer nos ensinar que nós jamais habitaremos o céu, se aqui na terra não vivermos como se já estivesse nele. A terra deve ser uma extensão do céu, porque aqui eu vivo em comunhão com Deus e com os meus irmãos. A igreja de Atos dos Apóstolos é um exemplo. Eles perseveravam, eles comiam, eles oravam juntos, eles perseveravam uns com os outros, eles tinham bom testemunho de dentro e de fora. Era uma igreja solenemente aprovada por Deus, sem fingimentos. Eram homens e mulheres que entendiam que precisava de Jesus, precisava se quedar aos seus pés. O amor é o cumprimento da lei, irmãos. A essência dos 10 mandamentos é amar a Deus e ao próximo, porque quem ama procura agradar ao seu semelhante. Então, o amor é o principal de todos os mandamentos, como diz aqui o apóstolo. E Jesus nos diz que aquele que o ama guarda os seus mandamentos no seu coração. Nesta mesma linha de pensamento, Agostinho de Hipona diz: se você amar a Deus, se você cumprir a ordenança do Senhor, se você cumprir a ordenança de amar a Deus e segundo o mandamento semelhante a esse ao teu próximo, então você pode viver tranquilamente, porque essa é a vontade do Senhor. O amor é a marca do verdadeiro cristão. Em terceiro lugar, o amor sempre busca a promoção do outro, sempre busca o melhor para o seu próximo. Ele não é egocêntrico, ele não pensa em si mesmo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, verso 10, ele diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Agora aqui ele fala do amor filia, o amor entre irmãos. Ou seja, o amor ágape de Deus inunda o meu coração, e aí eu consigo amar, perdoar o meu semelhante. Então Paulo diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, honrando uns aos outros, colocando em destaque, sabe, olhando para o seu próximo como você quer ser visto, tratando como você quer ser tratado, perdoando como você quer ser perdoado, ajudando como você deseja ser ajudado. Amai-vos cordialmente. A cordialidade, a fraternidade, a comunhão dos santos. O amor não visa os nossos próprios interesses, mas visa o bem do meu irmão, do meu próximo. O amor sempre nos leva a nos preocupar. Sabe, alguns irmãos às vezes estão passando lutas e dificuldades. Ao invés de lembrarmos dos irmãos e colocar no nosso caderninho de oração, os irmãos ficam comentando: tu estás sabendo o que aconteceu com o irmão? Rapaz, eu acho que ele está em pecado, eu acho que alguma coisa deu errado na vida daquele irmão. Ao invés de orar por ele, ao invés de colocar o joelho no chão e dizer: Pai, levanta o teu servo, traz ele de volta à comunhão, visita o irmão e orar com ele, aconselhá-lo, ao invés de apontar o dedo. A palavra de Deus diz que o amor é a apologética final da vida cristã. Ou seja, quando eu conheço a Deus e ando com o meu Deus, e quando eu vivo em comunhão com o Senhor, eu só terei os atributos, sabe, as qualidades do reino dos céus habitará na minha vida, porque eu conheço ao Deus a quem eu sirvo, e esse Deus me conhece como seu filho amado. Jesus disse que somos conhecidos como seus discípulos se demonstrarmos amor uns pelos outros. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, amai uns aos outros. Por isso que quando Paulo diz nessa carta: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará.
A exemplo de um pai que jamais, por todos os presentes que ele possa dar ao seu filho, nada venha compensar, a substituir a sua presença, o seu relacionamento diário, a conversação de um pai com o filho. Nada pode, irmãos, superar, pode lhe dar todos os presentes que você puder dar nesse mundo, todos os presentes que os olhos possam encantar, mas o relacionamento entre pais e filhos, o sentar na mesa, o orar com eles é a melhor dádiva que você pode dar aos seus filhos. Sabe, você pode dar um iate, uma casa de campo, sabe, você pode dar tudo às pessoas, mas se você não entregar o seu coração, se você não tiver comunhão, relacionamento, essas são as coisas de valores essenciais. O Senhor espera encontrar uma igreja que não valorize mais as coisas do que as pessoas, não use as pessoas ao invés das coisas, mas que nós possamos nos amar uns aos outros e usar as coisas. Ou seja, os valores desse mundo são invertidos, porque o mundo ama as coisas e usam as pessoas. E nós somos chamados por Deus para sermos homens e mulheres santos, que olham para a pessoa com, de fato, o seu valor real. Este é um filho de Deus, esta é uma filha de Deus, que requer de mim toda a sua atenção, misericórdia, apreço e amor. A igreja não pode ser apenas aquela que olha números e números, ela precisa olhar vidas, coração, ela precisa ter uma palavra do céu, antes de chegarmos aos homens preocupados em modelos e esquemas de como evangelizar, de como encher a igreja, de como fazer as coisas funcionar. Eu devo me prostrar diante do Senhor e dizer: Pai, ajuda-me a fazer a tua vontade. Assim como Jesus orou nos seus últimos instantes de vida, ali em João 17, é a maior e mais esplêndida oração do Senhor, porque ali Ele não está orando com medo da morte, Ele não está tirando, sabe, a sua responsabilidade diante de Deus, mas ali Ele está orando: Senhor, eu estou indo para Ti, eu estou sendo levado cativo àquela cruz, mas eu rogo por aqueles que me deste, porque são teus, guarda-os em teu nome, como eu os guardei em teu nome. E não apenas por esses, mas por aqueles que vierem a crer. O Senhor Jesus, a sua missão foi morrer por um povo que o desconhecia, que éramos inimigos dele, mas Deus provou o seu amor para conosco. Deus nos ama, irmãos, de tal forma que deixou a sua palavra, a sua vontade revelada, para que a conheçamos e vivamos por ela. O grande problema é que nós ouvimos muitas coisas, temos visto muitas coisas, mas não temos feito o que o Senhor nos ordena: observar as suas prescrições, viver por ela. Martinho Lutero, quando o Senhor o chama para si, quando, sabe, dá um estalo, quando os seus olhos se abrem, ele entende que o justo vive pela fé, e essa fé vem da parte de Deus, vem da sua palavra, da sua revelação, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A igreja caminha com o Senhor. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor. Amar ao próximo, irmãos, era um mandamento antigo, mas o Senhor Jesus dá um novo sentido e uma nova amplitude. Ama o teu próximo como a ti mesmo, porque Jesus deu a vida por nós. Ele nos amou de forma sacrificial, Ele deu a sua vida por nós, porque quem ama se entrega, quem ama faz tudo por aquele que ama, entrega a sua própria vida. Porém, a igreja de Corinto era uma igreja que não compreendia isso. Era uma igreja que não tinha amor em sua essência. A igreja buscava dons do Espírito, mas se esquecia do fruto do Espírito. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 22 até o verso 26, nos diz o texto: mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é fidelidade. O fruto do Espírito é mansidão. O fruto do Espírito é o domínio próprio. Contra essas coisas, diz o apóstolo, não há lei.
E os que são de Cristo Jesus crucificaram na carne suas paixões e suas concupiscências. A dádiva de Deus, o amor de Deus deve encher os nossos corações. Devemos, irmãos, conhecer a Deus não de ouvir, mas de andar com Ele, de nos relacionarmos com Ele, porque todas as vezes que nos debruçamos diante da palavra do Senhor, Deus está falando ao meu coração, Ele está me ensinando. O apóstolo Pedro diz na sua segunda epístola: crescer na graça e no conhecimento significa andar com o Senhor diariamente. Assim como um aluno de uma universidade ou de uma escola precisa do seu mestre que o ensina, que o conduza, que aponte o caminho, que lhe dê o entendimento, assim é o crente que necessita do alimento do céu, a palavra de Deus. Eu quero concluir dizendo, irmãos, que Deus nos amou e deu o seu único filho. Ele não poupou o seu filho como prova do seu grande amor para conosco. E o texto de Romanos, no capítulo 8, do verso 32, nos diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Assim como o apóstolo Paulo aponta para a igreja de Corinto como uma igreja que tinha conhecimento, que conhecia a verdade, mas que faltava a essência da comunhão dos santos, do amor de Deus. Meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus nos convença, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a viver o verdadeiro cristianismo, com a marca do verdadeiro cristão, o amor de Deus. Que nós possamos demonstrar, não apenas dentro, mas fora da igreja, que somos discípulos de Jesus, que temos a marca de Cristo em nosso ser, que não apenas conhecemos acerca de Jesus, mas que seguimos os seus passos, amando uns aos outros. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quero que você feche os seus olhos por um instante. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, Senhor, pela tua palavra, rogamos a tua graça em nossa vida, que o teu Espírito Santo a cada dia quebrante, a começar do meu coração, a começar da minha própria vida, me faz um discípulo teu, seguidor dos teus passos, aquele que não apenas conhece, mas que vive e que segue os passos de Jesus. Abençoa-nos, Senhor, oramos assim no nome de Jesus, amém.